Fala, concurseiro de plantão. Emerson Fonseca na área. E aí, quem tá comigo nessa missão de desvendar o direito penal? Olá, pessoal! Júlia aqui, pronta para a gente mergulhar em um dos temas mais desafiadores, mas essenciais para quem sonha em vestir a farda. A pena. E já que a gente tá falando de desafio, encarar essa jornada fica muito mais fácil com a ajuda certa, né? Com certeza. Por isso, quero te apresentar o projeto Insano Mentoria para Concursos Públicos. Um projeto meu para te guiar passo a passo, com materiais exclusivos, aulões ao vivo e um acompanhamento personalizado. Isso aí! Se você quer a farda da Polícia Civil, ou, sei lá, se tornar defensor público, ou qualquer cargo que exija direito penal, o Projeto Insano te coloca no caminho certo. Mas vamos ao que interessa. Hoje a gente vai secar a pena do Código Penal. A gente vai usar um material de primeira, hein? Usado para preparar candidatos a delegado de polícia. É para turbinar o conhecimento de vocês. A ideia é entender tudo sobre a pena. As teorias, os tipos, como ela funciona na prática, as chances de suspensão, livramento condicional e as medidas de segurança. Sem juridiquês, né? É para você dominar o assunto de vez. Bem, vamos começar do zero. O que significa a palavra pena no contexto jurídico? A pena é tipo a resposta do Estado para um crime, sabe? É a consequência para quem viola a lei. Uma forma de garantir a justiça, a ordem na sociedade. E essa resposta pode ter várias formas, né? Não é só a prisão. Claro, a gente tem a prisão, né? Reclusão, detenção, prisão simples. Yeah. Mas também tem as penas restritivas de direitos, que são alternativas à prisão. Tipo, Prestação de serviços para a comunidade, multa, até perda de bens. entendi. E qual a diferença entre reclusão e detenção? Muita gente tem essa dúvida. Boa pergunta. A reclusão é mais grave e, dependendo da pena, pode ser em regime fechado, semiaberto ou aberto. Já a detenção, que é para crimes menos graves, só começa no semiaberto ou aberto, nunca no fechado. Entendi. E quando o crime não é grave a ponto de cadeia, qual a pena? Aí entram as penas restritivas de direitos. É uma punição mais proporcional, digamos assim. Faz sentido. Mas como o juiz decide qual pena aplicar? Tem algum critério? Claro, o Código Penal é super organizado. Ele usa um sistema chamado trifásico para calcular a pena. Trifásico. Parece coisa de Ele- eletricidade. O nome é meio técnico, mas pensa assim. A pena é construída em 3 etapas. Primeiro, o juiz define a pena base, pensando na gravidade do crime e nas circunstâncias. Tipo, se foi premeditado, se o réu já tinha ficha corrida, essas coisas. É exatamente, antecedentes, conduta social, os motivos do crime, tudo isso entra na conta. Na segunda fase, a gente tem as agravantes e as atenuantes. Tipo, se o crime foi contra o familiar, a pena aumenta. Isso, e se o réu confessou, a pena diminui. Faz sentido. E para finalizar essa conta toda? Na terceira fase, o juiz considera as causas de aumento ou diminuição da pena, coisas que a lei prevê para crimes específicos. Caramba, quanta coisa. Mas e se o réu se comporta direitinho na prisão, tem como sair antes? Tem sim! Hum. Existe a progressão de regime, onde o condenado pode passar do fechado para o semiaberto e depois para o aberto. E o que precisa para conseguir essa progressão? Depende do crime, mas basicamente precisa cumprir uma parte da pena, bom comportamento, não ter cometido nenhuma falta grave e mostrar que está pronto para voltar para a sociedade. Parece justo. E o livramento condicional? Rola também. Rola sim. Mas aí o condenado precisa ter cumprido uma parte da pena, bom comportamento e mostrar que não vai voltar a cometer crimes. Ou seja, mesmo em casos mais graves, existe a chance de ter a liberdade de volta antes do previsto, se o condenado mostrar que está ressocializado, né? Seguindo as regras. Exatamente. O sistema penal se preocupa em dar uma segunda chance para quem demonstra arrependimento, vontade de mudar de vida. E por falar em segunda chance, que tal a gente falar do projeto Insano? Boa! Quem está se preparando para concursos e quer dominar o direito penal precisa conhecer o Projeto Insano. Com minha mentoria e a ajuda da Júlia, você vai ter acesso a um método de ensino completo e eficaz. Aulas, materiais, suporte individualizado. Tudo para te levar ao topo do pódio. E para quem quer mergulhar de cabeça no tema da pena, o Projeto Insano tem um módulo específico sobre o assunto, com detalhes sobre cada fase, as agravantes e atenuantes, a progressão de regime, o livramento condicional. É tudo o que você precisa para dominar essa área. Então, corre para o site do Projeto Insano e faz sua inscrição, o link está na descrição do episódio. Não perde tempo. Mas calma, a gente ainda tem muito que desvendar sobre a pena. No próximo bloco, a gente vai se aprofundar em outros aspectos importantes. Fica ligado. Até já! E aí, pessoal, de volta para a segunda parte da nossa imersão no mundo da pena. No bloco anterior, a gente desvendou os mistérios da dosimetria da pena, da progressão de regime e do livramento condicional.
Agora, vamos explorar um pouco mais as medidas de segurança. Lembrando que as medidas de segurança são aplicadas a pessoas que cometeram crimes, mas que são consideradas inimputáveis ou semi-imputáveis, né? Isso aí. É importante a gente entender que essas pessoas, por causa de doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado, não são consideradas culpadas, digamos assim, no sentido tradicional. Elas não tinham plena capacidade de entender o que estavam fazendo, sabe? Ou de controlar seus impulsos. E como o juiz decide se aplica uma pena ou medida de segurança? Qual o critério para essa decisão? O juiz precisa analisar a situação da pessoa no momento do crime, né? Se a pessoa não tinha nenhuma capacidade de entender que estava cometendo um crime ou de controlar seus impulsos, ele aplica a medida de segurança. Agora, se a pessoa tinha alguma capacidade de entendimento, mas essa capacidade estava comprometida pela doença mental, e pode aplicar uma pena, mas com redução. Entendi. Então o juiz tem essa flexibilidade para analisar cada caso e determinar a medida mais justa. E como funciona na prática a aplicação da medida de segurança? Por exemplo, se o juiz decide que a pessoa precisa ser internada, o que acontece depois? Nesse caso, a pessoa é encaminhada para o hospital e começa o tratamento psiquiátrico. A ideia é tratar a doença mental e reduzir o risco de ela cometer novos crimes. E por quanto tempo a pessoa fica internada? Tem um prazo? O tempo de internação varia de acordo com a avaliação médica, a gravidade da doença e a periculosidade da pessoa. A lei diz que a medida de segurança não pode ser maior que a pena prevista para o crime, mas a internação pode ser prorrogada se o juiz achar que a pessoa ainda é um risco para a sociedade. Entendi. Então a lei busca um equilíbrio, né, entre a necessidade de tratamento e a proteção da sociedade. E como a pessoa é liberada? Quem decide? A liberação depende da avaliação da equipe médica e da decisão do juiz. Geralmente, o juiz pede uns exames para avaliar a pessoa e, com base nos laudos, ele decide se ela pode ser liberada ou se precisa continuar internada. E no caso do tratamento ambulatorial, como funciona? No tratamento ambulatorial, a pessoa não fica internada. Ela vai ao médico de vez em quando para receber tratamento e acompanhamento. O juiz também pode determinar outras coisas, tipo proibir a pessoa de ir em certos lugares ou de chegar perto de certas pessoas. Parece que o tratamento ambulatorial dá mais liberdade, mas exige muita responsabilidade da pessoa, né? É, exatamente. E como o juiz decide entre tratamento ambulatorial e internação? E depende da gravidade da doença e do risco que a pessoa representa. Se a doença é grave e a pessoa é muito perigosa, a internação é mais provável. Mas se a doença é mais leve e o risco é menor, o juiz pode optar pelo tratamento ambulatorial. Faz sentido. Então o juiz tem essa flexibilidade para decidir o que é melhor para cada caso, né? Essa ali? Garantir a segurança de todos e, ao mesmo tempo, dar o tratamento que a pessoa precisa. Exatamente. As medidas de segurança são um tema complexo, mas muito importante para quem está se preparando para concursos, principalmente na área da justiça criminal. E por falar em preparação para concursos, quem está acompanhando a gente e quer dominar o direito penal precisa conhecer o Projeto Insano. Com certeza. No Projeto Insano, você tem acesso a um método de estudo completo e eficaz, com aulas, materiais, exercícios e um acompanhamento individualizado. E para quem quer se aprofundar nas medidas de segurança, o Projeto Insano tem um módulo específico, com tudo que você precisa saber para arrasar nas provas. Então, corre para o site do Projeto Insano e faz sua inscrição. O link está aqui na descrição do episódio. Mas antes de você correr para se inscrever, a gente ainda tem muito que explorar sobre as medidas de segurança. Fica ligado que a gente já volta. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa imersão no mundo da pena. A gente já explorou bastante coisa, né? Dosimetria, progressão de regime, livramento condicional, medidas de segurança. A gente desvendou bastante coisa. E agora, para finalizar, vamos focar nas penas em si. Mas num aspecto específico que às vezes passa batido. As condições que o juiz pode colocar para cumprir a pena. Muita gente acha que a pena é só o tempo da prisão, mas não é bem assim, né? Ah, entendi. É. Faz sentido, tem mais coisa envolvida. Sim. O juiz decide como a pena vai ser cumprida. E isso muda tudo para quem está cumprindo. Que tipo de condições o juiz pode colocar? Me dá uns exemplos. Depende do tipo de pena. Na prisão, o juiz decide o regime. Fechado, semiaberto, aberto. Mas ele pode ir além, sabe? Não. Obrigar o preso a trabalhar ou estudar, proibir contato com certas pessoas. Ah, entendi. É como se ele personalizasse a pena, né? De acordo com o crime e com... Com condenado. Isso. A ideia é que a punição seja justa e, ao mesmo tempo, ajude na ressocialização. E nas penas restritivas de direitos, o juiz tem ainda mais liberdade. Por exemplo, se a pena é prestar serviço para a comunidade, ele escolhe o tipo de serviço, as horas, o lugar. Para ter certeza que a pena está sendo cumprida de verdade e que está ajudando a pessoa a se reintegrar na sociedade. Exatamente. Mas e se o condenado não cumprir as condições, o que acontece? Depende da gravidade, né? Pode ser só um aviso ou o tempo da pena pode aumentar.
Em casos mais sérios, a pena restritiva de direitos pode virar prisão. Então é melhor seguir as regras direitinho, né? Senão a coisa pode ficar feia. O objetivo da pena não é só castigar. Tem a parte da ressocialização também. Isso preparar a pessoa para voltar para a sociedade. As condições que o juiz coloca tem que levar isso em conta. E por falar em ressocialização, que tal a gente lembrar o pessoal do Projeto Insano? Boa ideia. Para quem está se preparando para concurso e quer dominar direito penal, o Projeto Insano é o caminho. É isso aí. Lá você vai ter um método completo, com aulas, materiais, exercícios e acompanhamento individualizado. Tudo para te ajudar a alcançar seu objetivo. E para quem quer se aprofundar ainda mais na questão da pena, o Projeto Insano tem um módulo específico. É só acessar o site e se inscrever. O link está na descrição do episódio. E para a gente fechar com chave de ouro, uma dica bônus para quem está acompanhando a gente. Não fiquem só na decoreba da lei. Essa é boa. Vão além, sabe? Entendam a lógica das regras, os princípios, o que os especialistas falam sobre o tema. O direito penal não é matemática, né? Tem que saber interpretar, argumentar. Exato. E é isso que a gente busca desenvolver no Projeto Insano. A capacidade de pensar como um jurista, de analisar situações e encontrar soluções mais justas. Então, pessoal, se vocês querem dominar o direito penal e conquistar a vaga no concurso dos sonhos, o Projeto Insano está esperando por vocês. Esperamos vocês lá. E por hoje é só. Valeu por acompanharem a gente nessa imersão no mundo da pena. Até a próxima. Tchau, tchau.